tema, semana passada a gente falou desse tema, né? Segurança alimentar, autossuficiência, autonomia alimentar. Partimos de um primeiro princípio, que é a construção do solo, né? Que é o fundamento hoje de qualquer situação em que você queira gerar seu alimento, né? Realmente 50% do que a gente planta ser dedicado às plantas de serviço, ser dedicado às plantas que você vai devolver ao solo aquilo que você retira. Porque se você só. É como se fosse a lei do equilíbrio, né? Porque se você só retira e não repõe, isso fica fica desequilibrado a sua relação com a terra, e isso vai, com o tempo, vai exaurindo a capacidade do solo de produção. Então, essa ideia de que o solo é um grande banco, né, onde a gente vai estar criando essa vida, onde a gente vai estar trazendo essa vida para ele, alimentando, e principalmente alimentando essa vida com o carbono e o nitrogênio que é captado principalmente do ar, do sol, né? E que vai para o solo na forma da biomassa que as plantas produzem, principalmente. Isso é um dos princípios que é falado no método que a gente está abordando aqui, que é o método do cultivo biointensivo, que é um método que é praticamente assim... Boa noite, Lízia. É um método que assim é praticamente, a gente pode dizer assim, eu estava até pouco tempo defendendo muito a questão da necessidade, como eu tinha falado para vocês, sobre a minha experiência com solos friáveis, que são solos de cerrado, solos que têm um pouco, não só solos de cerrado, na verdade, os solos friáveis são solos, como eu falei na primeira live lá, são os lugares friáveis, são lugares onde a gente tem uma situação de perda de camada, de perda de solo muito grande, de pouca compostagem, pouca aceleração de compostagem, porque são lugares onde a distribuição das chuvas é muito irregular. Então, seria o que a gente chama de savanas, onde há uma predominância mais de uma vegetação mais de capins do que de uma vegetação tropical. Nesses solos friáveis, o desafio de construir o solo é muito grande porque não existe essa ciclagem de nutrientes igual ocorre nos solos tropicais, né? Então eu falava muito assim, eu acredito nisso, isso é verdade. É muito difícil você construir solo numa situação de solo friável, que é essa situação de savanas, de caatinga, de cerrado, de campos. Porque você não tem chuva, umidade suficiente para produzir essa camada fértil que a gente consegue produzir facilmente na floresta, né? E boa noite, seres dos tubos. Boa noite, Simão. E aí essa camada fértil em solos, como eu estou dizendo, em áreas onde a distribuição das chuvas é mais irregular, essa camada fértil ela é realmente mais difícil de construir e depende muito, se fala dentro da agricultura regenerativa, depende muito dos animais, das grandes manadas de herbívoros que passavam, comiam ali o capim, porque o capim precisa de manejo, se ele fica muito grande, se ele sementeia e morre, ele vai desertificando a touceira, vai ficando fraca, né, e vai morrendo. Então eu falava sobre isso, na primeira live eu falei sobre isso, sobre como que eu passei a ver o meu sistema integrado, pelo menos aqui na minha área de cerrado, o meu sistema integrado passou a incluir a criação de pequenos animais. Então eu comecei a estudar o sisteminha Embrapa, então hoje eu tenho criação de tilápia, assim, eu pesquiso, estudo e estou desenvolvendo criação de tilápia. Criação de patos, eu escolhi os patos principalmente porque eles fariam o cocô na água e ajudariam com o zooplâncton e o fitoplâncton que crescem na água por causa do esterco, né? Principalmente quando a gente fala em... Eu estou até divagando aqui, gente, mas é bom que vai dando um tempo para o pessoal entrar, né? Com o fitoplâncton e o zooplâncton, quando você põe esterco, adiciona esterco na água,
a água vai criando fitoplâncton e zooplâncton. É claro que se esse fitoplâncton e esse zooplâncton é demais, a água fica verdona, aí ela começa a não entrar luz na água e aquele efeito que acontece, né, igual Lagoa da Pampulha, lá em BH, de morrer tudo, né? De não entrar oxigênio, né? Mas quando você tem isso equilibrado, e é o que acontece, por exemplo, num sistema de criação de peixes, porque existe oxigenação constante, essas algas verdes que vão sendo produzidas são o fitoplâncton, que é alimento do zooplâncton, e o zooplâncton é alimento dos peixes. Então, essa autossuficiência na criação de pequenos animais é uma coisa que já está sendo bem estudada aqui no Brasil. Um dos pioneiros é esse sisteminha que a gente está falando, que é o sisteminha Embrapa. Mas o cultivo biointensivo, que eu trabalhei com vocês na live passada, é um cultivo aí, eu tenho seguidoras que são veganas, é um cultivo aí que ele está bem próximo do veganismo, porque o John Devos, que é esse cara do cultivo biointensivo, ele praticamente, a base, como eu falei, o primeiro passo que foi abordado na live passada, o primeiro passo para você ter um quintal autossuficiente, ter um sítio autossuficiente, é o quê? Você produzir o seu solo, você captar a energia e armazenar a energia no solo, porque essa energia vai produzir o seu alimento. Tudo que você tirar, você tirou uma espiga de milho, você está tirando energia do solo. Por mais que 96% do milho seja a energia do sol sintetizada junto com o ar, né? Por mais que 96% dele seja isso, existe 4% que é os micro e macronutrientes ali que estão armazenados no solo. Os macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, você pode conseguir de fontes vegetais também. Eles podem ser de fontes minerais, mas podem ser de fontes vegetais. Pode ser o cocô do peixe, é fonte de fósforo, o cocô das galinhas é fonte de fósforo, mas também os vegetais também são fonte de fósforo, né? Todo esse material que a gente vai picando, essa biomassa que a gente vai picando, são fonte de carbono, que o carbono é a base para a construção do esqueleto das plantas, são fonte de nitrogênio. Então, gente, e aí isso que eu ia voltar a falar, o cultivo biointensivo, esse método que eu estou abordando com vocês nessas lives de aquecimento, que nós vamos abordar o design ecológico, né, na jornada. Mas esse método que eu estou abordando, o cultivo intensivo é praticamente vegano. Ele faz essa captação de energia a partir das próprias plantas, né? Então, as próprias plantas, que eu, igual eu falei, 50% do que você plantar vai ser para você agregar no solo, para você devolver para o solo. E aí é feito, sabe o que ele usa como fonte de nitrogênio? Que aí ele faz a compostagem, e a compostagem é o material que ele usa para produzir o método lá, que igual eu falei na live passada, 60% ele vai plantar, cultivar grãos, 30% batatas, culturas de alto valor calórico, e 10% culturas especiais em nutrientes e tal, tipo amendoim, feijões, as saladas, né? Os legumes, as coisas que vocês vão querer produzir. Então, assim, é um método muito bacana, gente. Estou apaixonada pelo cultivo biointensivo. Realmente tem capacidade de te prover tudo que você precisa com 40 canteiros de 10 metros. 40 canteiros de 10 por 1, gente. Não é difícil. No final, depois que os canteiros estão montados, com 20 minutos dia, você cultiva. E assim, e aí é o prazer de você comer uma coisa do seu quintal, né? Do seu sítio, de você ir lá fora e pegar o que você vai comer, né? E não ter que estar comprando nem nada. Eu vou dar uma olhadinha aqui e a gente, nas perguntas, se alguém mandou alguma coisa, e a gente já segue, tá? Gente, que felicidade, ó. Esse pessoal que tá entrando, já tô reconhecendo todo mundo. Ana Rocha, a Laura do Jardim Rupestre, o Bené,
Aqui, ó, a Marlene falou: vamos começar a plantar árvores frutíferas em um terreno que o ex-dono colocou fogo e era um eucaliptal. Poxa, que desafio, Marlene, porque se era muito queimado e eucaliptal, eu já tive experiência com eucaliptal. Eu morei num lugar, num condomínio que tinha sido um eucaliptal antes. E quando o eucalipto, a minha experiência com o eucalipto é assim, lá em casa, lá no laboratório, a área onde eu tenho como campo experimental, o eucalipto foi uma grande dádiva. E por quê? Mas porque não era monocultura. Eu plantei em consórcio. Então, ele vem como uma planta pioneira, de muito vigor, porque ele cresce muito rápido, ele tem muito vigor. Então, é como se ele dá um pulso, tipo, pra cima, galera, e todo mundo vem junto com ele. Só que aí você tem que fazer o manejo, você não pode deixar ele crescer demais, aí a gente chama de poda apical. A partir do momento que você começar a podar o ápice dele lá, o principal dele, você poda, ele é aquela altura que ele vai atingir. Aí ele vai começar a seguir um padrão dendrítico. Aí você fez a poda apical, ele vai começar a brotar do lado, vai soltar, vai deixar de crescer nesse principal dele, vai começar a soltar outros brotos laterais. E aí você tem que continuar fazendo esse manejo. Aí quando ele soltar esse broto lateral, que você podar esse broto, ele vai soltar outros 2 ou 3, ele vai começar a seguir um padrão dendrítico. O que é um padrão dendrítico? Lembra de um rio e seus afluentes, né? Dos afluentes que caem no rio, do principal, como ele vai se desdobrando. Lembra do seu pulmão, como ele vai se desdobrando. Então, você vai ter que trabalhar. Lá nós estamos trabalhando com a poda do eucalipto, gera muita biomassa, essa biomassa cobre o solo. Como o eucalipto, assim como a mamona, que eu comecei a introduzir no Stories com vocês, tem algumas plantas que todas elas são dádivas, mas o eucalipto, a mamona, o nim, algumas plantas, elas têm uma atividade que é biocida, bactericida. Ela não é uma planta que vai facilitar muito a vida do seu solo, porque ela tem uma atividade mais por exemplo, a mamona, né, que a gente gosta tanto porque é uma grande fonte de nitrogênio, e como a gente sabe, toda compostagem, cobertura para o solo que a gente quer fazer, esse condicionador de solo maravilhoso que é o composto, que é a base para a gente ter, né, o nosso plantio aí biointensivo, o nosso plantio de quintal, a base vai ser um bom composto, né? A gente produzir o nosso próprio composto, se a gente não quiser ficar dependendo de ficar comprando esterco, né? A gente ter a nossa autossuficiência local. Então a base vai ser um bom composto. O nitrogênio, a mamona, por exemplo, é uma ótima fonte de nitrogênio. Todas as folhas verdes, bem verdes, vão ser ótimas fontes de nitrogênio. Verde e molinha, assim, vão ser ótimas fontes de nitrogênio. Assim como os feijões, feijões de favas, porque esse feijão que a gente come, feijão catador, ele não produz muita folha e quando a gente colhe ele seco, a gente já colhe e já tira as folhas também. Mas existem outros feijões de corda, feijão de fava, e aí inclui também outros feijões que a gente planta só para adubação verde, tipo a mucuna, tipo o feijão de porco, que são feijões que vão produzir bastante massa verde e essa massa verde tem bastante nitrogênio. E aí esse nitrogênio a gente pode fazer um composto aí vegano, ao invés da gente usar o esterco de animais como fonte de nitrogênio, a gente pode usar como fonte de nitrogênio essas folhagens, especialmente plantadas para a produção de adubação verde. Só que se ao invés de a gente deixar elas cobrindo o solo, que poderia ser também como biomassa, como elas são muito fonte de nitrogênio, e o nitrogênio, vocês já repararam quando a gente joga, se a gente for jogar a urina de vaca mesmo, se você for jogar na horta, você tem que jogar ela diluída. Se você jogar urina de vaca pura na horta, você mata suas plantas, não é?
Então, o nitrogênio, o adubo, mamona, esses adubos verdes aí também, se a gente joga ele no solo, ele vai fazer o quê? Ele vai chupar o carbono, porque ele é uma coisa verde, úmida, molhada. Ele precisa do elemento seco, que é o carbono. Né? E aí foi isso que eu falei na história. Se você planta mamona como planta de serviço e cobre o solo com ela para fornecer nitrogênio para o seu solo, você tem que fornecer também o capim, você tem que fornecer também o carbono, o capim seco, né? Aí podar ter uma fonte de capim seco para cobrir. E aí, por isso que eu estava falando, então, das fontes eu estava falando do eucalipto, da mamona e do NIM, né? E outras plantas que podem ser tóxicas para a vida do solo. Mas isso é só se for demais, né? E aí, esse lugar que eu morava, que eu estava tentando fazer horta e era um eucaliptal, era muito cupim, sabe? O solo tinha ficado totalmente compactado, porque monocultura de eucalipto, né? Não tem biovida, não tem ciclagem de nutrientes, não tem bichinhos no solo para aerar o solo, não tem condicionadores de solo para, né, minhoquinhas, bichinhos para estarem deixando ar dentro do solo. Então o solo era compactado. E aí, tipo, um monte de cupim espalhado lá, muito cupim. E aí, o que eu acho que é legal você fazer é realmente trabalhar essa reconstrução da vida do solo, né? E, já que você falou que foi muito eucalipto, trabalhar com biomassa, capins, cobrir o solo novamente. E também você vai ter que trabalhar com micronutrientes e macronutrientes, principalmente, por exemplo, se for um eucaliptal e tiver cheio de cupim, formiga, tiver com muito esses seres que vêm logo no início da criação de um solo para poder quebrar o solo, aerar o solo, se tiver muito cupim e formiga, aí é ideal você vai ter que aplicar enxofre. Molhar bem, né? Umedecer esse lugar que vai estar compactado, vai estar muito seco, né? Para os micro-organismos conseguirem viver ali, eles vão precisar de umidade. E aí, para umedecer, necessariamente você tem que cobrir, porque se você deixa exposto ao sol, vai esturricar, né? Vai ficar seco. Então, você tem que começar a cobrir para manter a umidade ali. E isso que eu falei, o enxofre a Ana Primavesi, né, uma grande referência aí da agroecologia, é o que ela recomenda para solos que estão apresentando desequilíbrio com excesso de formigas e excesso de cupins, porque ela fala que é como se a molécula de proteína das plantas não estivesse conseguindo não consegue ser formada, porque falta o enxofre, né, junto com o nitrogênio. Então, são nutrientes assim que às vezes a gente acha que, quando fala assim, aquele NPK, que é o adubo principal, adubo nitrogenado, adubo químico usado aí pelo pessoal. Hoje o pessoal, gente, fala que estamos tendo colheitas recordes e tal, mas a verdade é que o pessoal depende desse negócio, depende desse trem aí, NPK. E esse negócio, gente, não é de origem vegetal, ele é de origem mineral. Tem um ponto que isso, ou então gasta-se muita energia para produzir isso. Tem que haver um processo igual fazer uma bomba nuclear para conseguir sintetizar essa molécula aí do jeito que eles fazem. Então, é um processo que está ficando cada vez mais caro para o produtor depender dele. Por isso que é interessante você ter sua própria produção de NPK e a sua própria produção de NPK vegetal, que é a própria compostagem das plantas. Primeiro processo, então, para a gente ter autossuficiência, eu falei, o primeiro princípio, eu falei na live anterior, que é construir a fertilidade do solo. O segundo e o terceiro, que eu quero falar hoje, são duas coisas bem interessantes, gente, que a gente vai descobrindo. Para você trabalhar em pequena escala, para você trabalhar a nível de quintal e de sítio, a sua autossuficiência,
É legal você desenvolver essas duas coisas. Então, além da primeira que eu já falei. Que seria escalonamento e miniaturização. E o que é isso? É uma coisa que eu fui reparando que existem em todos os sistemas que trabalham em pequena escala. Por exemplo, o sisteminha Embrapa trabalha com escalonamento. Para o indivíduo lá, o sisteminha foi projetado para uma pessoa ter tudo o que é um ribeirinho, uma pessoa em situação de fome, ter tudo que ela precisa no quintal dela, com 100 a 500 metros quadrados de área. E o que ele tem? Ele tem uma base de fertilização no centro, que é um tanque de peixes, que vai fornecer o nitrogênio, né, o esterco, fósforo, os nutrientes essenciais, aí que seria o esterco, a ração que se dá para o peixe, mais o esterco que ele produz uma água fertilizada e uma base de composto. E ele tem, a partir desse composto que você consegue produzir nele, tanto com os peixes quanto com as galinhas, você tem uma estufa, você tem que ter uma estufa ou um lugar ou um cantinho qualquer onde você vai fazer mudas. Até o milho no sisteminha é plantado em copinhos, né? O milho que geralmente é plantio direto, no sisteminha é plantado em copinhos, aí a mudinha cresce e depois transplanta. Por quê? Você vai estar trabalhando com uma área muito pequena, você vai ter aí canteiros de 10 metros, então você não é um trabalho muito grande. Uma coisa é você plantar hectares e hectares de milho, outra coisa é você plantar para a sua autossuficiência. Então, vale a pena você criar canteiros, criar essas mudas, plantar essas mudas já fortinhas, já bem desenvolvidas, já com um controle maior de nutrientes, nutrição, porque aí você vai plantar, você vai fazer o escalonamento, você já vai colocar nos potinhos, já vai plantá-las direto no humus, bastante concentração de humus, bastante concentração de composto ali, o seu composto, melhor composto você vai pôr para elas, você vai controlar a irrigação, então elas vão estar assim, bem fortes, bem resistentes. E no cultivo biointensivo, no método biointensivo, também a mesma coisa que no sisteminha a gente vê. Também existe essa miniaturização. Até o feijão eles fazem também, eles plantam também primeiro fazem esse processo de produção em escalonamento, né? Tendo os dias certinhos e o tempo para produzir, e em estufa a produção é da sementeira, né? Em bandejas, em saquinhos. Os saquinhos no sisteminha, inclusive, são feitos de papel, se enrola e bate o fundinho, e aí você pode plantar o saquinho de papel mesmo, que ele se desfaz. Então nem fica mexendo muito na raiz da planta, que é uma coisa que às vezes diminui a eficiência desse tipo de plantio, é ficar mexendo muito na raiz da planta na hora de plantar para tirar do saquinho, né? Que aí estressa a planta, e aí fazendo saquinho de papel nem isso não acontece, sabe, gente? Então, e aí chega num ponto de detalhe da miniaturização, do escalonamento, que eu vou contar para vocês aqui. Olha só que bacana. E eles chegam, por exemplo, 10 metros quadrados de grãos, que ele começa a fazer esses cálculos, 10 metros quadrados de grãos, então vamos supor 10 metros quadrados de milho. Você pode chegar a produzir mais ou menos em quilos 4, se você for um agricultor iniciante, 8 e 12. No livro do cultivo biointensivo, o John Divens dá 3 opções de peso de matéria que você pode produzir para cada tipo de cultivo. Então, nos cultivos de grãos, olha que bacana. Batata doce, se você é iniciante, em 10 metros quadrados, você consegue produzir 15 quilos por safra. A batata doce aí você vai produzir, vamos supor, se você é iniciante, é uma safra só por ano, sabe? Se você não for iniciante e tiver uma irrigação, acho que você consegue até 2 safras por ano,
né? Um ciclo aí de 3 meses a 5 meses, a batata doce. É legal ela ser no tempo da chuva, né? Eu falo a batata doce porque ela é muito eficiente. É a batata doce e a batata que ele chama irlandesa, mas e a gente chama inglesa no supermercado, mas não é nada disso, né? A batata irlandesa e inglesa, na verdade, é americana mesmo, né? Não é, gente? Vocês comentam aí pra mim que não é verdade? Se fala batata inglesa, mas essa batata era dos povos maias, né? Que eu saiba era. E aí, ó, as batatas, elas são muito eficientes, porque lembra que eu falei que 30% do que a gente planta, pra gente pensar nesse projeto de plantar a autossuficiência, de ter uma variedade de alimentos que te nutra, mais ou menos o objetivo do sisteminha, né? De atingir a sua segurança alimentar, de promover como é que o Luiz Guilherme do sisteminha fala? Um desagravamento da fome, da gente ter segurança, nossa segurança no nosso lugar, né? Seja segurança local, pelo menos você vai produzir, não tudo, mas você consegue trocar com seus vizinhos e consegue ter uma autonomia. E aí ele fala, então, que 30% do plantio, como eu falei na live anterior, tem que ser desses cultivos de alta eficiência calórica, ou seja, que te dão muitas calorias em energia, muita produção de energia por metro quadrado. E aí os mais eficientes são a mandioca perde para batata doce e para batata irlandesa. Então, assim, você consegue produzir, gente, imagina você colher isso em 10 metros de canteiro, 67 quilos de batata. Olha que bom, gente, em 10 metros. Então, tipo assim, mas isso assim, se você já for um agricultor que já tiver, sua terra já tiver mais bem trabalhada e você já tiver mais experiente. Se tiver começando, você vai chegar aí a uns 15 quilos. Não é ruim também não, né? E aí tem o rabanete, por exemplo, é outro de alta eficiência. Chega a 150 quilos e o rabanete é uma cultura de 30 dias, gente. Aí dá para você fazer conserva de rabanete, olha que bacana. O conserva de rabanete é super gostoso, tipo, se você colhe 150 quilos aí em 10 metros, você faz uma conserva aí dura para meses aí, para deixar em casa, para distribuir, para vender. Mas assim, você não precisa plantar o rabanete, você pode entrar no escalonamento também, que esses caras, esses dois, tanto o Luiz Guilherme do Sistema Embrapa, quanto esse cara do cultivo biointensivo, eles não trabalham muito essa questão de consórcio, porque, por exemplo, ele está falando aqui de rabanete, é 10 metros de rabanete. Então, mas o rabanete, se a gente for trabalhar dentro da ideia da agrofloresta, a gente coloca o rabanete dá para pôr com alface. Por quê? Porque o rabanete vem em 30 dias, a alface vem em 45, aí dá para pôr também com mais uma brócolis, ou couve, ou tomate, porque a gente vai trabalhando na sucessão. Colhe o primeiro, e aí, quando você colhe o rabanete, a alface termina de desabrochar, de abrir. Aí você colhe a alface, a couve já está lá em cima. Que aí você vai trabalhando esses consórcios, mas esses caras do sistema que trabalham com escalonamento é um sistema intensivo de alta produtividade e às vezes quando você quer alta produtividade é um desafio você conseguir lidar com todas essas variáveis, né? Muitos estratos, muita sucessão. Então, às vezes, eles fazem um canteiro disso, aí tira, colhe, aí depois faz o outro, colhe. Então, são métodos e são escolhas. Todas são muito produtivas. Eu já vi canteiros de horta agroflorestais e a minimização de pragas é muito grande, as vantagens são enormes, a colaboração que acontece de uma planta com a outra é muito grande também. A gente teria que ter os números para comparar das produções, né? Essas que eu estou falando aqui, por exemplo, seria um canteiro de rabanete, é só rabanete, em 10 metros quadrados, daria 150 quilos, né? E aí, por que ele coloca todos esses números, né? Olha a mandioca, gente.
comparado com a batata que pode chegar a 167 quilos em 10 metros quadrados, a mandioca chega a 54 quilos em 10 metros quadrados. E o milho, 10 quilos. Só que a diferença do milho para a mandioca, para as batatas, é que o milho ele tem outra função dentro de um cultivo biointensivo, que é, ele vai fornecer o grão, né? Vai fornecer que é 60% do que você vai plantar vai ser grãos. E o grão, mas o grão ele vai te dar o grão em si, que você vai usar para alimentação, mas vai te dar também o verde dele, a biomassa dele, que é bastante eficiente em carbono. E essa biomassa vai ser o seu carbono para a sua compostagem, que é muito importante produzir essa biomassa em carbono, como eu já falei aqui no início dessa live, 45 partes do seu composto. O ideal é que 45 partes do seu composto seja de carbono para uma de nitrogênio. Então, tipo, 45 partes de capim, de palha de milho, de palha desses grãos que você vai produzir, para um de feijão, de folhas de feijão, de folha de mamona, né? Ou se você for trabalhar como no sistema Embrapa, se for trabalhar com criação de animais, ou do nitrogênio do esterco animal, né? Então, assim, porque aí você chega a produzir 2 vezes mais composto trabalhando com essa proporção. Por quê? Porque não oxida tanto. Quando você tem mais nitrogênio, você vai produzir mais rápido, porque vai ficar mais úmido o seu composto, aquele composto que vai às vezes dá até um cheirinho de chorume, se você for acrescentar chorume, biofertilizantes, né? Aquele composto que vai ter mais, que ele vai apodrecer mais rápido, ele vai liberar tudo mais rápido, mas ele também vai oxidar muito, vai perder muito material para o ar, né? E aí com isso a pilha vai ficando menor. Já viu quando a gente monta uma pilha de composto, ela fica grandona, depois ela vai diminuindo? Gente, pode fazer pergunta, viu? Ela vai diminuindo. Quanto mais a pilha tiver nitrogênio, mais ela vai diminuir mais rápido. O composto vai ficar... E se você ficar revirando, então, aí que ela vai oxidar, o negócio vai para o ar, né? Vai ter mais bactérias ali, porque essas bactérias são aeróbias e tal, mas ela vai diminuir. E se você tiver mais carbono, vai ser um processo mais lento, mas você vai produzir, mas você não vai perder tanto por oxidação, e aí você pode chegar a produzir 2 vezes mais. E como a gente está falando de autossuficiência em pequenos espaços, é legal, todo esse estudo tem a ver muito com eficiência. Igual eu estava falando para vocês, de miniaturização, escalonamento, é sempre assim, é como se fosse uma engrenagem muito eficiente. Então, e aí esse é o outro princípio que eu quero abordar com vocês hoje, né? Então, só para quem está chegando agora, para eu organizar as ideias aqui. Para organizar as ideias aqui. Então, o primeiro princípio eu falei na primeira live foi construir solo, cobrir solo, perceber o solo como um banco de energia. Tudo que você tira dele, você tem que devolver, a lei do equilíbrio. Então, você colheu um milho, você tirou uns nutrientes ali do solo que você tem que devolver. Por isso que 50% do que a gente planta vão ser plantas de serviço, por isso que a gente vai fazer a compostagem, por isso que a gente vai criar esse solo, criar essa vida do solo, a partir de fontes vegetais e não de fontes minerais ou fontes que gastam muita energia para serem produzidas e sai caro, né? Que são os adubos comprados, os adubos nitrogenados, os adubos que a gente tem que trazer de fora. O segundo princípio foi o que eu estava trabalhando agora, que dá para trabalhar mais. Eu não sei se está legal para você, se não está, mas eu vou passar para frente. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente volta nisso aqui, que é a miniaturização e o escalonamento. Você vai saber quantos quilos você quer colher daquilo e você vai ter um lugar onde você vai plantar de muda, fazer a sementeira do seu milho, fazer a sementeira até a batata doce, né, gente? Você pode fazer ela, fazer a mudinha antes de colocar no solo, né? Porque como a gente está falando de
pequenos, de autossuficiência, de espaços super bem planejados para serem muito eficientes, vale a pena fazer esse escalonamento da produção, essa miniaturização, pensando em ter um lugar onde você vai produzir as mudas, né, a estufa. E a terceira coisa, vocês já devem estar percebendo o terceiro princípio, porque por tudo que eu falei aqui sobre o sistema Embrapa, sobre o cultivo biointensivo, que é criar sistemas muito eficientes, onde você vai maximizar o número de conexões. Aí agora vai fundir um pouco a cabeça de vocês, porque a gente está falando de pensamento sistêmico, que é a base da permacultura. Que não existe, que a gente está acostumado na escola a pensar em caixinhas, uma coisa separada da outra. E quando a gente fala em pensamento sistêmico, em criar sistemas inteligentes, eficientes, na sua produção de energia, a gente tem que parar de ver as coisas como uma coisa linear, né? Tipo assim, pus aqui e vai embora lá, e eu jogo fora e tchau. A gente começa a ver que não existe poluição, que a poluição é apenas um recurso não utilizado. A gente começa a ver as conexões que é preciso existir entre as coisas para que os sistemas sejam eficientes, né? Então, o nosso sistema, para a gente criar autossuficiência, ele tem que ser cheio das conexões. Então, vou dar um exemplo, assim, por exemplo, lá em casa, lá no meu campo experimental, né, onde eu experimento as coisas, eu comecei, ou sempre que a gente vai fazer, por exemplo, uma análise funcional na permacultura, a gente começa a criar as conexões. Aí, tipo, por exemplo, o meu resíduo da cozinha vai para minhas galinhas e minhas galinhas produzem o esterco e o esterco vai ou produzem ovos que voltam para minha casa e o esterco produzem esterco que vão para a composteira. Elas ciscam e aí elas têm uma função no sistema que é controle de pragas, controle de moscas, controle de larvas de bichos. E então você começa a ver os elementos não como coisas isoladas, mas como coisas que têm conexões. E aí quando você vai ficando bom nisso, quando você vai tipo assim percebendo que realmente está tudo interconectado e que você pode ser um elemento positivo no sistema para criar essas conexões, aí você já vai fazendo conexões mais avançadas. Aí, por exemplo, a sua produção de aguapé do seu tanque de peixes, por exemplo, ela pode ser alimento, comidinha para os seus patos. Os patos comem e aí você diminui a sua necessidade de comprar soja para os patos poderem botar, porque diminui a necessidade de proteína, né? Você vai criando essas conexões. E aí, algumas conexões que eu separei aqui para eu falar para vocês, vou até dar uma olhadinha, porque tem algumas conexões mais... e aí tem, por exemplo, falando ainda de criação de animais, no sisteminha, eles começam a evoluir bastante essa ideia de criar conexões. Você tem, por exemplo, criação de larvas. Eles chegam a criar larvas. Como é que se faz essa criação de larvas? Eu na minha área, eu tenho feito o vermifiltro, que é com a gordura da água da cozinha, com a água da cozinha. Primeiro eu separo ali a primeira água, eu deixo ela decantar um pouco, é como se tivesse um decantador, que seria a caixa de gordura. Esse decantador, ele vai separar os sólidos e também vai deixar um pouco a espuma do sabão, fica um pouco retida ali, o efeito do sabão. Então, numa segunda caixa, eu consigo criar com a água da cozinha, que é uma água extremamente rica em nitrogênio, com a água do resto da cozinha, eu consigo criar minhocas. As minhocas ficam bem na minha água, numa caixa, uma caixa que eu faço uma compostagem nessa caixa, vou colocando resíduos orgânicos lá, e ali vão se reproduzindo minhocas. E aí essas minhocas,
elas são alimentos para os patos, são fontes de proteína para os patos. Então, essa é uma conexão, por exemplo, que a gente pode fazer. Se a gente vê a poluição, que seria uma água cinza, uma água que eu não iria utilizar mais, se a gente vê ela como recurso, eu posso usar ela para produzir minhocas e essas minhocas produzirem alimento para os meus patos. Inclusive, nesses vermifiltros também, se a gente não cobre, começa a nascer muitas mudinhas. Então, essas mudinha de tomate nascem no composto, no minhocário, no vermifiltro, mudinha de abóbora. Então, a gente estava falando de escalonamento, né? Aí, outra conexão que pode vir. Ah, tá, então no meu composto ali, no meu minhocário, vai começar a nascer tomatinhos, vai começar a nascer coisas, as próprias coisas que eu comi do meu resto orgânico vão começar a nascer ali. Essas mudinhas eu posso aproveitar, né, para plantar, ou ainda, mais ainda, uma conexão mais forte ainda. A minha estufa, o meu viveiro, o meu local de produção de mudas pode estar conectado à saída das águas da minha cozinha, né? Que aí vai ser um lugar, se essa saída das águas for um lugar ainda onde tem uma localização privilegiada com relação ao sol, seria se for norte, aí talvez pode ser demais, pegar sol de meio-dia, né? Aí a bichinha pode esturricar. Mas você pode colocar um sombrite, ou se for leste é bom. E aí, se a saída da cozinha estiver numa área favorável de sol, aí sim que pode ser a sua estufa, o seu viveiro ali, que você vai ter água nitrogenada ainda por cima, que é a água da cozinha. Claro que você vai ter que ter um sistema para poder, ou você vai ter que usar um sabão de coco, ou você vai ter que ter um sistema para poder dar uma decantada ou então diminuir um pouco o seu uso de detergente e dar uma decantada, né, nesse material antes de jogar nas minhocas, ou pode ser uma composteira mesmo ali, onde tem sua composteira já vai vir um monte de plantinhas que vão ser as suas mudinhas para você plantar. Então a gente vai fechando as conexões, parando de ver as coisas em caixinhas separadas, vai criando as conexões entre elas. Outros lugares, por exemplo, a gente estava falando do vermifiltro, que é um ambiente super úmido, né? Porque ali cai uma água de reuso e tem ali minhocas, são ambientes úmidos. Esses ambientes úmidos, brejos, alagados, tem também eles são ambientes que têm várias funções. Dentre elas a biorremediação, eles diminuem a contaminação por metais pesados, inclusive a compostagem, o próprio processo de compostagem neutraliza muita contaminação por metais pesados, gente, olha que maravilha. Então você ter um solo vivo e você ter uma produção de composto, ou ter um lugar ali que seria um lugar, por exemplo, um brejinho ali, onde você tem essas plantas que fazem, plantas de brejo, elas fazem esse processo de limpeza, de tirar toxinas, né? De biorremediação. O João falou, Marina, eu não entendi bem. As minhocas vão ser produzidas a partir do quê? Para serem alimentos para patos? Então, ele está dizendo o seguinte, as minhocas vão ser produzidas... As minhocas, não, você tem que... Quando você vai fazer um vermifiltro, seria um filtro de minhocas, que é um tipo de minhocário, né? Por que ele chama vermifiltro? Porque ele é tipo um filtro mesmo. Pensa num filtro de barro. Tem uma camada lá mais grossa, né? De materiais, um filtro que a gente compra, né? Vai ter uma camada de argila, e as camadas de um filtro são sempre assim, do primeiro mais grosso, depois o mais fino, depois o mais fino, depois o mais bem fininho. Aí a gente vai fazer isso ao contrário. Em cima vai ter o mais fininho, que seria a matéria orgânica, e depois a gente colocaria camadas de pedras, brita, argila em cima. E aí, para ir filtrando esse material.
E aí, essa camada, que seria a camada orgânica, ela vai ser decomposta, só que aí ela tem que ter o quê? Ela tem que ter coisinhas que as minhocas vão gostar de comer, que seria materiais com bastante nitrogênio, um equilíbrio de nitrogênio e carbono, mas só que já um pouco mais desenvolvido. É como se fosse assim, por exemplo, no sisteminha Embrapa, o minhocário ele vem depois da composteira. Tem a composteira, onde você vai fazer ali a primeira quebra do seu material grosso. Então, você vai fazer a primeira compostagem ali. E aí, depois que esse material já tiver assim estabilizado, não estiver esquentando tanto, né, cheio de bactérias ali decompondo ele, quando ele já não tiver tanto cara de comida ou tanto cara de palha, quando ele estiver mais bonitinho, aí vai para o minhocário e o minhocário vai decompor ele todo. Ou então as minhocas gostam muito do esterco, aí tem muito minhocário que é feito no esterco. Tem o esterco, a galera joga o esterco lá e as minhocas comem o esterco todinho e transformam o esterco em humus, que é um material excelente, né, para plantio, é um material muito bom. E aí, o que acontece? Você tem que colocar as minhocas lá. Então, geralmente, você vai colocar uma isca e elas vão se reproduzir. Geralmente, a gente usa as minhocas californianas, que são minhocas que elas são de maior eficiência para decomposição de material inteiro. Elas conseguem, por exemplo, decompor o composto, quebrar um lixo orgânico da sua cozinha. E aí, o que eu faço, a conexão que a gente fez lá em casa, é como a gente tinha essa produção grande de minhocas a partir da água da cozinha, da água usada da cozinha, a gente viu que essa produção a gente poderia potencializar e alimentar os patos com isso, ou até os peixes, né? Porque as minhocas vão reproduzindo e reproduzem muito num bom minhocário, né? E aí eu não falei também, ou eu falei que eu ia falar da criação de larvas, gente, com os restos de ração, você pode, ou os próprios restos de uma mandioca picadinha, triturada, uma coisa bem trituradinha, mas restos de alimento, você pode pôr numa bacia, se você fizer uma camada de 7 centímetros e a bacia estiver furada embaixo, furadinha embaixo, tiver os furinhos embaixo, vira, gente, sabe o quê? Uma criação de larvas de mosca. Só que aí, se essa camada for 7 centímetros e essa bacia estiver pendurada no alto, as larvas vão cair antes delas completarem o ciclo e se transformarem em moscas, e se elas caírem, as suas galinhas vão comer. Entende? Então, você não precisa ficar preocupado, vou produzir mosca, não. Você vai produzir larvas, que são proteínas, fontes de proteína para suas galinhas, e aí você vai depender menos de soja, né? De soja e milho transgênico, por exemplo, né? Para dar alimento para suas galinhas. Aí, as minhocas são saudáveis para alimentar os animais, perguntando por causa da procedência do óleo. Eu dou as minhocas para os animais. O meu óleo que eu uso, é óleo de cozinha, né? Eu prefiro usar óleo de coco, na verdade. Em geral, minhas comidas hoje em dia eu nem gosto de usar esses óleos vegetais, gente, porque por mais que a gente prefira, em vez do óleo de soja, usar o óleo de girassol, quando você vai ver, quem falava disso era a Márcia Hanze, que é uma grande permacultora lá do Nordeste, que está lá no Nordeste, no Epicentro Marizá. Ela tinha experiência de ver como é a produção dos óleos vegetais, e são processos assim que tem um gasto energético muito grande, esses processos dessas empresas para a produção de óleos vegetais, e além do mais também eles são adicionados coisas ali para quebrar e para fazer a retirada do óleo, são adicionadas coisas ali que até Deus duvida, né? Ela não soube. Eu lembro que ela explicou, mas isso já tem mais de 7 anos que eu fui lá, então eu não saberia detalhar com detalhes para vocês como que é, mas eu prefiro, quanto mais o óleo, a gente sabe que o óleo de coco é o melhor óleo, assim, de melhor procedência, né?
Então eu prefiro usar, eu tento comprar em maior quantidade, porque aí sai mais barato. A gente tem uma galera aqui de São Gonçalo que está acompanhando, a gente faz compras coletivas e vai saindo mais barato. Tem coisas que vale a pena investir, sabe? Tem coisas que é para a nossa própria saúde mesmo, sabe? Ela falou que achou sensacional, mas fica a ideia de fazer o vermifiltro, mas fica insegura. No caso dos patos especificamente, os patos são bem rústicos, são animais bem rústicos, né? Eles já estão acostumados a comer, eles têm essas papadas, essa coisa para quebrar, até brita, até pedra que eles comem, né? Tem algumas coisas que, assim, não são permitidas em cultivos orgânicos e tem, por exemplo, essa coisa de... muita gente na permacultura tenta usar papel que tem tinta, né? Papel que tem tinta. Não quer usar o papel porque o papel tem tinta. Não quer usar o jornal porque o jornal tem tinta. E tinta tem metal pesado, tem chumbo. Mas aí uma coisa que pode amenizar um pouco para a gente pensar é que a própria compostagem tem esse processo de biorremediação, né? Muito do que passa por um processo de compostagem fica os chumbos, os metais pesados são neutralizados nesse processo, porque isso eu estou falando com base num livro que chama Humanure, que é muito profundo, tem muitas pesquisas dele. Esse livro apresenta muitos dados, muito convincentes e muitas pesquisas. Então, assim, é utilizado a biorremediação, que seria essa quebra, essa decomposição feita por micro-organismos, ela é utilizada até nas ETs, nas estações de tratamento, e realmente até para metais pesados. E como o que eu uso na minha casa, eu acho mais seguro usar o que eu uso na minha casa, às vezes, do que confiar no que eu uso na minha casa, do que importar milho transgênico, por exemplo. Aí que você vai fazer qual opção? Dar minhocas que você criou na sua água de cozinha para os seus patos com sabão de coco, que você usa sabão de coco e só as coisas que você come na sua cozinha, nessa água, ou você vai dar um milho transgênico, né? Em transgenia, a gente sabe quantas pesquisas existem aí que a gente nem sabe se é seguro, né? Não tem nenhuma garantia que é seguro, né? Na caixa do vermifiltro faço como a de bananeira. Como assim a caixa de bananeira? Você fala a fossa de bananeira? O vermifiltro ele vai ser feito numa caixa mesmo, numa bombona. Você pode fazer numa bombona, que a bombona é aqueles tanques, né, de 200 litros, tem de 200 litros e tal. Ali você vai montar um filtro. A gente teria que ver com mais Tem um sistema que vai te explicar melhor isso, chama bioágua familiar. Se você quer pesquisar na internet aí, é um sistema projetado para reutilização de água de cozinha do Nordeste. Só que eu já cheguei à conclusão que no bioágua familiar, o vermifiltro, ele é largo e a água cai em gotinhas por ele todo. Eu acho que eu prefiro o vermifiltro que é feito até para as águas pretas, né? Para as águas de cocô mesmo, que o pessoal da permacultura faz, que ele é um vermifiltro que a água de cozinha vai cair mais concentrado, só num lugar. Por que eu prefiro isso? Justamente por causa do sabão, porque aí se for cair em um lugar só, e aí as minhocas elas vão sair e entrar conforme tiver a concentração ali, tiver grande ou não, né? Conforme o interesse delas pelos nutrientes ou não, né? E elas mesmas vão fazer esse controle. E porque fica mais fechadinho, mais concentrado, porque é muito rápida a ciclagem de nutrientes no vermifiltro, sabe? Tipo, teve um vermifiltro que a gente viu, que era para o cocô, era para água de cocô, que a gente abriu o vermifiltro e já não tinha nada. Primeiro porque o cocô, 99% dele é líquido, né? Só tem 1% sólido. E esse vermifiltro eles colocavam... Mas, gente, esse vermifiltro de cocô, eles não usam
Eles tiram, nem precisa fazer manejo, viu? Só para vocês não ficarem assim, tipo, não, que nojo, coisa horrorosa. Esse vermifiltro que o pessoal usa para águas pretas, eles não. É só ele ali mesmo. Quando faz manejo. Aí é isso que eu tô falando, nem tinha manejo, porque quando abria, praticamente só tinha as minhocas lá e era muito rápido o processo de decomposição. Eles punham só serragem para poder ser a fonte de carbono, né? E rapidinho ali, praticamente não tirava humus nenhum dali. E se tirasse, não ia pôr na horta, né, gente? Ou pelo menos eu acho que não, né? É o dono da casa lá que decide, né? Não sou eu. Mas quando é o de cozinha, eu tô achando que esse sistema também é melhor. Mas para você ter referência, não querer fazer o vermifiltro sem ter uma referência, procura o bioágua familiar, porque o bioágua familiar é esse sistema que usa o vermifiltro como caixa intermediária e no final ainda tem uma caixa d'água que armazena a água de cozinha para poder ser utilizada para rega. Olha que bacana. Que aí é para o Nordeste, para o pessoal que realmente não tem água assim sobrando e precisa reutilizar a água para poder regar a sua horta, por exemplo.